Opa, e aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Télico Oliveira e gostaria de te convidar para uma aula de matemática agora, tá? Então, nessa aula nós vamos resolver algumas questões do Enem que envolvem números e operações. Então, são questões que têm porcentagem, fração, regra de 3. Então, vamos nessa, né? Primeira questão que nós vamos resolver é a questão do Enem 2010, que diz assim: um professor dividiu a lousa da sala de aula em 4 partes iguais. Em seguida, preencheu 75% dela com conceitos e explicações conforme a figura seguinte. Aí você vê a figura, né? Algum tempo depois, o professor apagou a lousa por completo e, adotando um procedimento semelhante ao anterior, voltou a preenchê-la, mas dessa vez utilizando 40% do espaço dela. Uma representação possível para essa segunda situação é: daqui você tem as figuras possíveis para a representação de 40% dessa área escrita. E aí, como é que resolve essa questão? Vamos lá, né? Nós vamos pegar esse 40% e vamos escrever na forma de fração. Ou seja, 40%, pessoal, é a mesma coisa que 40 sobre 100. Ou seja, se esse quadro fosse dividido em 100 partes iguais, 40 partes dele estariam riscadas, né, preenchidas. Só que nós podemos simplificar essa fração. Então, simplificando essa fração, nós teremos 40 dá para simplificar e o 100 também dá para simplificar. Por quanto nós simplificamos aqui? Nós simplificamos por 20, porque é o maior número que divide 40 e 100 ao mesmo tempo. 40 dividido para 20 é igual a 2, 100 dividido para 20 é igual a 5. Então, 40 sobre 100 é igual a 2 quintos, né? Então, isso significa que duas partes de 5 dessa lousa devem estar pintadas, né? Preenchidas, tá bom? Então, das alternativas aqui, quando a gente olha, você vai procurar que tem 5 partes, das quais 2 estão pintadas, né? Então, analisando aí, a gente vê claramente que é o caso da letra C. Olha só, 2 partes coloridas, preenchidas, e mais 3 sem preencher, ou seja, 2 em 5, beleza? Então, essa é a nossa primeira questão. Vamos aqui para a próxima questão, que diz o seguinte: uma empresa possui um sistema de controle de qualidade que classifica o seu desempenho financeiro anual, tendo como base do ano anterior. Os conceitos são: insuficiente, quando o crescimento é menor que 1%, regular, quando o crescimento é maior ou igual a 1% e menor que 5%, bom, quando o crescimento é maior ou igual a 5% e menor que 10%, ótimo, quando é maior ou igual a 10%, e menor que 20%, e excelente quando é maior ou igual a 20%. Essa empresa apresentou lucro de 132 mil em 2008 e de 145 mil em 2009. Pergunta: de acordo com esse sistema de controle de qualidade, o desempenho financeiro dessa empresa no ano de 2009 deve ser considerado insuficiente, regular, bom ou ótimo ou excelente. Então vamos aqui à resolução da nossa questão, né? O que nós temos que fazer é o seguinte: primeiro nós vamos calcular a diferença, né, do que foi entre o lucro de 2009 e o lucro de 2008, certo? Então nós vamos primeiramente subtrair o valor de 2009 menos o valor de 2008 e depois nós vamos dividir pelo lucro de 2008, já que esse percentual em relação ao lucro de 2008, tá? Então, se você não entendeu, vamos aqui fazer o seguinte, ó. Vou pegar esses 145 mil, que é o lucro de 2009, menos os 132 mil, que é o lucro de 2008, faço um menos o outro, depois eu divido por 132 mil. Então, isso aqui vai me dar um número aproximadamente igual a 0,098, depois que você faz esses cálculos. Então, isso significa o seguinte: que passando esse 0,098 para porcentagem, para isso basta que você multiplique por 100, ou então mova essa vírgula aqui 2 casas decimais para a direita, nós teremos o seguinte número: 9,8%. Então, 9,8%, pessoal, é um resultado considerado bom de acordo com o critério dessa empresa, tá? Então, se é considerado bom, a resposta correta dessa questão vai ser a letra C, ok?
Vamos aqui a mais uma questão que diz assim: uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, estabeleceu a obrigatoriedade de adição de biodiesel ao óleo diesel comercializado nos postos. A exigência é que, a partir de 1º de julho de 2009, 4% do volume da mistura final seja formada por biodiesel até junho de 2009. Esse percentual era de 3%. Essa medida estimula a demanda de biodiesel, bem como possibilita a redução da importação de diesel de petróleo. Estimativas indicam que, com a adição de 4% de biodiesel ao diesel, serão consumidos 925 milhões de litros de biodiesel no segundo semestre de 2009. Considerando-se essa estimativa para o mesmo volume da mistura final diesel-biodiesel consumida no segundo semestre de 2009, qual seria o consumo de biodiesel com a adição de 3%? Então, texto grande aí, muita informação, mas vamos tirar só o que é importante da questão, né? Aqui estão as alternativas. Vamos aqui à resolução, né? O que é que a questão nos fornece? Vamos aqui. A questão fornece um percentual de 4%, né, de biodiesel em relação ao diesel, um consumo de biodiesel para esses 4%, e pede para que a gente calcule o consumo de biodiesel para um percentual de 3%. Assim, ó, da seguinte forma: quando você utiliza um percentual de 4%, são consumidos 925 milhões de litros de biodiesel. Quando você utiliza um percentual de 3%, qual vai ser o consumo? Então, é uma questão de regra de 3 simples, tá? Então, basta que você faça uma multiplicação meios pelos extremos, pegar aí o 4 e vou multiplicar pelo x, e o 3 eu vou multiplicar por 925. Tá, mas aí você tem 4% e 3%. Você pode desprezar essa porcentagem por enquanto, já que os dois são por cento, né, sobre 100, esse 100 aí pode ser riscado da igualdade, tá? Porque vai ficar 4 sobre 100 e 3 sobre 100. Então, você tira esse porcento aí por enquanto, tá bom? 4x igual a 3 vezes 925 milhões. Eu optei por escrever milhões assim mesmo, para não ter que colocar aquele monte de zero, tá bom? Então, pego agora esse 4, que está multiplicando o x, passo dividindo, e eu vou ter que calcular 3 quartos de 925 milhões. Ou seja, vou pegar esse 3 aqui, vou multiplicar pelo 925, tranquilo, né? E o resultado eu vou dividir por 4, tá bom? Então, como resultado, você vai obter que x é igual a 693,65 milhões, tá? Então, quando você analisa as alternativas, você vai ver que a resposta correta dessa questão é a letra D, ok? Vamos aqui a mais uma questão do Enem 2009. A questão diz assim: a música e a matemática se encontram na representação dos tempos das notas musicais, conforme a figura seguinte. Nessa figura você tem os tempos da música, né, e as representações por meio de figuras. A figura semibreve vale 1, a mínima vale meio, semínima vale 1/4, colcheia 1/8, semicolcheia 1/16, fusa 1/32 e semifusa 1/62, tá? Um compasso é uma unidade musical composta por determinada quantidade de notas musicais em que a soma das durações coincide com a fração indicada como fórmula do compasso. Por exemplo, se a fórmula do compasso for 1/2, poderia ter um compasso com 2 semínimas ou uma mínima e 4 colcheias, sendo possível a obtenção de diferentes figuras. Pergunta: um trecho musical de 8 compassos, cuja fórmula é 3/4, poderia ser preenchido com... Então, aqui nós temos as alternativas: 24 fusas, 3 semínimas, 8 semínimas, 24 colcheias e 12 semínimas, e 16 semínimas e 8 semicolcheias. Como é que nós vamos resolver essa questão? Primeira coisa, o valor de 8 compassos, cuja fórmula é 3/4, vai ser o quê? 8 vezes 3/4. Você vai pegar esse 8 aqui, vai multiplicar por 3, 8 vezes 3, 24. Portanto, o valor desses 8 compassos aqui é 24 quartos.
Vamos deixar assim, dá para simplificar, mas nós vamos deixar sem simplificar por enquanto, tá bom? Nós precisamos analisar aí nas alternativas qual vai ser a alternativa equivalente a 24 quartos, tá bom? Então vamos ver isso aí. Primeiro, 24 fusas. Você vai pegar 24 e vai multiplicar pelo valor da fusa. Quanto é o valor da fusa? 1/32. Então 24 vezes 1/32 é igual a 24 sobre 32, que simplificando aí por 8 vai ser igual a 3 quartos. Então 3 quartos não é 24 quartos, então essa alternativa aí é falsa. Letra B, 3 semínimas. Você vai pegar o 3 e vai multiplicar pelo valor da semínima, que é 1 quarto. 3 vezes 1 quarto é igual a 3 quartos, que não dá o valor dos 8 compassos, tá? Então é falsa também. Letra C, 8 semínimas. Então você vai pegar o 8 e vai multiplicar pelo valor da semínima. 8 vezes 1 quarto é igual a 8 quartos, que não é também o que nós queremos. Letra D, 24 colcheias e 12 semínimas. Nesse caso, você vai pegar o 24, vai multiplicar pelo valor da colcheia, que é 1/8, e vai somar com 12 vezes o valor da semínima, que é 1 quarto. Aí você faz 24 vezes 1/8 dá 24 oitavos. 12 vezes 1 quarto dá 12 quartos. Daí você tem duas frações com denominadores diferentes. A gente precisa deixar os denominadores iguais. Para fazer isso, pessoal, você pode simplificar essa fração aqui por 2, né? Para ficar 12 quartos, tá bom? É isso que nós vamos fazer. Então, simplificando essa primeira fração aqui por 2, nós vamos ter 12 quartos mais 12 quartos. Daí você repete o número de baixo e soma os de cima. 12 mais 12, 24, 24 quartos. Logo, pessoal, a resposta correta dessa questão é a letra D, que dá exatamente 24 quartos, que é o tempo que a gente precisa para preencher os 8 compassos, ok? Então, a resposta correta dessa questão é a letra D. Beleza, pessoal? Então é isso aí, eu quero agradecer a sua audiência. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreva, se está vendo no YouTube. Se você está vendo no Facebook aí e não acompanha a página Isso Exatas, curta aí a nossa fanpage, deixa um like aí no vídeo, deixa um comentário, tá bom? Se teve alguma dúvida, deixe comentário aí que eu vou responder, eu leio todos os comentários e respondo esses comentários, tá bom? Vamos ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.